Bom, boa tarde. Quer dizer que vocês querem saber política para quê? Eu pensei que vocês fossem me dizer para quê. Querem saber, muito bem. Primeiro que, quando a gente fala de política, está falando do quê? Tem muitas acepções, muitas definições, muitos níveis que se pode estar conversando de política, né? Em geral, você está pensando em governo e o modo como você controla o governo, chega o governo, elege o governo. É verdade, isso faz parte do jogo político. Mas, de alguma maneira, nas relações entre as pessoas, também há um processo que se pode chamar de político. Mesmo aqui na classe, sempre tem um joguinho, né? Uns querem uma coisa, outros querem outra, como é que decide? A professora vai lá dar ordem, ou vocês podem discutir? Tem muitas maneiras de você organizar, mesmo uma coisa tão aparentemente simples quanto uma sala de aula. E na família não há também um jogo? Quer dizer, o irmão mais velho é do meio, é não sei o quê, que é protegido do pai, não é, o pai, a mãe, não há briga e não sei o quê, e não tem que haver também aí um processo de decisão. Bom, então a política é bem mais ampla do que a gente normalmente pensa, que é só relações com o Estado, com o governo, com o poder, né? É claro que há diferenças. No fundo, quando está falando de política, está falando do seguinte: olha, a minha vontade vai até que ponto? Qual é a minha liberdade? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Até que ponto eu aceito que os outros imponham vontades deles sobre mim? No fundo, é uma discussão sobre a liberdade, ou a falta de, e as maneiras de regular a liberdade de pessoas, de grupos, de instituições, etc. Quando a liberdade é uma falta de, pode haver uma ditadura, não tem liberdade, não tem... Bom, quando você tem uma sociedade mais simples, por exemplo, um grupo tribal, no passado, né, você tinha normalmente as regras que definem o que pode e o que não pode são dadas pela tradição. E, em geral, são os mais velhos os que têm o papel de centralizar a decisão sobre o que pode e o que não pode. Inclusive sobre como é que se distribui o trabalho entre as pessoas. Quem que vai caçar, é o homem ou a mulher? Varia, depende de cada cultura. Portanto, há muitas formas diferentes de organizar o que é específico de uma pessoa, ou de um grupo sexual, ou de uma estrutura de idade. E nessas sociedades mais simples não tem classe propriamente dita, né? Mas você tem sexo, você tem idade, e isso são condições, digamos, naturais e que tem que ser também reguladas socialmente. Quer dizer, porque eu sou mais velho eu posso fazer? Eu tenho o direito de. Quando eu digo eu tenho o direito de, eu estou dizendo o seguinte: o outro aceita que eu mande. Eu tenho o direito de mandar, né? Só tenho direito quando o outro aceita, e há uma certa aceitação. Pode ser formal, na nossa sociedade tem lei, né? O grupo tribal não, é a tradição, é oral. Os mais velhos sempre mandaram e vão continuar mandando. E há certas regras que mudam, por exemplo, os Tupinambá aqui no Brasil, que era o grupo mais espalhado aqui na nossa costa. Havia sempre a decisão dos mais velhos, uma gerontocracia, se pode chamar, velho, gerontes que mandam. Mas, quando vem a hora da guerra, aí muda o comando. Não é o mais velho quem manda, porque o mais velho não tem força para enfrentar a guerra. Então, você tem um outro tipo de liderança que tem que se acomodar com a liderança dos mais velhos, né? Além do mais, as pessoas às vezes dizem, bom, para resolver as minhas questões aqui na Terra, eu aceito o comando do velho ou do guerreiro mais capacitado. Mesmo as minhas relações com o outro mundo, com Deus, com os vários deuses que eles imaginavam. Aí já não é nem o mais velho, é o xamã. É o jeito que tem, por alguma razão, a graça divina de... Enfim, mesmo a sociedade simples, você tem diferentes posições que regulam de aspectos diferentes da vida, e há certas regras que vão se constituindo para definir o que pode e o que não pode. Quando você tem uma sociedade muito simples, o jogo propriamente político, no sentido de que eu vou influenciar o outro para mudar a posição, é menor. Porque aquilo é quase que a tradição regula. Você não tem muita possibilidade de, através de alianças, mudar a situação. Embora sempre tenha. Quem é o guerreiro melhor? Esse ou é aquele? Aí outras famílias, né? Sempre pode haver um certo processo de decisão de quem manda, quem obedece, até que ponto manda, até que ponto obedece. Quando as sociedades ficam mais complicadas, quando você tem uma divisão do trabalho mais
ampla. E, sobretudo, quando você tem diferentes formas de propriedade, quem é que tem apropriação da natureza? Aí você forma classes, né? E você pode criar aí certos direitos que são de herança. E aí você pode estabelecer estruturas mais rígidas, e cuja rigidez não deriva nem de um fator natural, nem da tradição, no sentido de que em algum momento foi criada a tribo de um certo jeito, senão que deriva da posse. A propriedade gera poder, né? E você, então, aí já tem muito mais processos políticos mais complicados, porque quando você tem distinções que estão baseadas na propriedade, e essas distinções podem mudar pela briga de uns com os outros, você pode estabelecer uma luta, você tem já aí formas de organização do poder mais complexas e que requerem, além da tradição, da aceitação implícita, a força. Então, em geral, quando você fala em processos políticos mais complexos e está lidando também com o que eu disse aqui, com o que eu posso, o que eu não posso, qual é a minha liberdade, você tem também um outro elemento que entra no jogo da política, que é o poder. E o poder depende também da força. Não é só da força. No limite máximo, quando você tem uma situação de guerra, o que vai valer é a força, né? Nas relações internacionais, quando estão dois brigando, o que vai valer é a força. Está vendo lá na Líbia. Um mata o outro e joga bomba e não sei o que. Quem é que vai ganhar? Quem tiver mais força acaba ganhando, né? Não é só, mas no limite, nessas situações, é a força. Agora, quando as sociedades estão mais organizadas, essa força procura uma justificação, mesmo no caso da Líbia. Quer dizer, a força está sendo usada porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas diz que podia usar. Isso se chama, deu legitimidade ao uso da força. Tem uma regra que é aceita como válida para justificar o uso da força. Quando as sociedades são organizadas, é sempre assim. E quando elas são, pode ter classe, pode ter a estrutura de poder, pode estar baseada na propriedade, mas para você garantir a sua propriedade, você precisa da força. Mas você não pode usar essa força indiscriminadamente. Você não pode organizar a sua própria força. Em certos momentos você organiza a sua própria força. Na briga de terra, quem tem jagunço, não sei o quê. Mas quando a sociedade é organizada, essa força tem que ser concentrada num local da sociedade. Esse local se chama Estado. O Estado, quer dizer, o governo, o Estado mais que o governo, é a instituição que, sociologicamente se diz, tem o monopólio legítimo do poder. Da força, perdão. O monopólio legítimo da força. Só o governo só o Estado é que tem a possibilidade de uma sociedade organizada de dizer, eu vou usar a força. Ele tem, por exemplo, a força pública, a polícia, o exército. Tudo isso pertence ao Estado. Não é isso? Bom, e aí você começa a ter regras para saber quem é que ocupa as posições de mando no Estado. Bom, e aí você começa a desenvolver instituições políticas que vão definir mais complexamente quem é que vai ter acesso àqueles níveis de decisão que podem apelar, no limite, ao uso da força. Mas sempre, se o Estado for democrático, vai ter que ter alguma regra que tenha sido aceita pelo conjunto daqueles que vão sofrer a influência do Estado. Isso é o que se chama Estado Democrático de Direito. Como é que isso se constitui? É quando você tem uma Constituição. Você tem uma Constituição, quer dizer, você tem, teoricamente, todos os cidadãos que estão naquela comunidade, aquele espaço territorial, em cujo âmbito prevalece um Estado, portanto tem a força, todos esses cidadãos, teoricamente, delegaram a decisão de como se constrói as regras para o jogo de poder, jogo político, etc., etc., através de uma assembleia, que é a Assembleia chamada Nacional Constituinte, que vai definir quais são as regras gerais que dizem quem pode o quê e até que ponto pode e dentro de que condições pode. No nosso caso, a última Constituição foi de 1988. Por quê? Porque nós tínhamos um governo autoritário, de base militar, e foi preciso uma luta para poder criar condições de volta da democracia, e democracia, no caso, quis dizer o seguinte: você vai ter uma lei maior, que é a Constituição, que vai ser aceita pela coletividade, e a partir daí,
todo o poder legítimo depende do que está dito na Constituição. O poder legítimo na Constituição nossa diz que o presidente da República é eleito pelo voto direto e universal. Por essa nova Constituição, se diz também que os maiores de 16 anos podem votar e que as mulheres podem votar. Isso não é habitual. Agora é, mas não era. Foi sendo pouco a pouco ganhando, digamos, cada pessoa, cada cidadão, cada pessoa que é abrangido por aquela regra tem o direito de opinar sobre a regra, inclusive os jovens. No caso da Constituinte nossa, não, porque os analfabetos e os jovens não votavam ainda. Foi a Constituição que disse que os analfabetos podem votar, têm direito de votar, e os jovens de maior de 16 anos até 18 podem ou não, depende deles, e 18 por diante é obrigatório. Então aí é o conjunto da população, a partir daí, é que vai eleger os que mandam. Elege o presidente da República, elege os governadores, elege as assembleias, etc, etc. Bem, quem manda, quando você tem um processo político estabelecido, você pergunta, para quê? Para regular a liberdade. O fundamento da política é regular o uso da força e a liberdade. Isso em termos mais genéricos. Depois você começa a regular a opção de coisas. Mas o fundamental é regular o uso da força e a liberdade. Bem, quando as sociedades são mais avançadas, elas não se contentam com regular a liberdade. Elas dizem, bom, mas tem muita desigualdade. Então também as constituições dizem, olha, além disso, o Estado tem obrigações que são no sentido de corrigir as distorções que são introduzidas pelo regime de propriedade privada. Riqueza. Perante a lei, todos são iguais, ricos e pobres. Então, se todos são iguais, embora os ricos possam, independentemente do Estado, dar educação, o Estado é obrigado a educação para todos, para o pobre também. Saúde, é a mesma coisa. Como é que eu faço quando eu ficar velho? Então, cria um sistema de previdência social. Né? Então, quando o regime é um regime democrático, de direito, regido por uma Constituição, você não apenas alberga, põe lá dentro dessa ordem que está sendo criada, todas as pessoas que são cidadãos e dizem quais são os seus direitos políticos, liberdade, não sei o que lá, mas começa também a descrever quais são os seus direitos sociais. Começa a ter uma tendência para dar acesso a todos daquilo que o Estado pode fornecer para diminuir as desigualdades. É função também do Estado atuar no sentido da diminuição das desigualdades. E no mundo contemporâneo, essa noção da política abrangente, ela passou a regular não só a desigualdade, criar condições de maior igualdade, como criou novas obrigações para o Estado. Por exemplo, você tem o que se chama de direitos difusos, ao meio ambiente. Você tem o direito de ter um meio ambiente saudável. Então você tem que criar também condições para sanidade do conjunto da população em termos do meio ambiente. Depois vai regular outros direitos, direito do consumidor, etc, etc, e vai indo. Sempre com a ideia que está lá, qual é a liberdade, qual é o limite, qual é a regra e por que eu posso ou não posso determinar que é assim ou é assado. Numa sociedade democrática, o presidente da República, quando ele assina um decreto, você não está aquele decreto aqui? É curioso ver, porque ele diz assim, de acordo com a Constituição, parágrafo tal, e de acordo com a lei tal, eu estou autorizado a decretar que. Aí o presidente decreta. Mas ele não decreta da vontade dele, a vontade dele também está regulada, também está limitada por um conjunto de leis. Ele não pode fazer o que ele quer, ele só pode fazer o que dentro da Constituição é atribuição dele e dentro de certos limites. Bom, e também, como essa questão é complicada, foi criada uma teoria, no século XVIII e tal, já havia até práticas anteriores, que é o seguinte, você tem que ter, para organizar a liberdade, a repressão, o poder e tudo mais, você tem que ter uma certa diferenciação de funções. Você tem basicamente um poder que é executivo, que é o governo propriamente dito, que é eleito, etc, etc. Você tem o poder legislativo, que são os deputados e a Câmara, etc, etc. E você tem o poder judiciário. O poder judiciário é composto por especialistas que vão ler os textos que estão na Constituição e o conjunto de leis para saber se efetivamente o que o Congresso decide e o que o presidente manda está dentro da lei.
se é legal. Então, ninguém tem o poder absoluto, porque o Congresso faz uma lei. Bom, o presidente da República vai lá e sanciona essa lei, aprova essa lei, vira lei. Mas aí alguém da sociedade diz, não é alguém, isso também é definido, quem pode, quem não pode, mas enfim, há vários grupos da sociedade que podem dizer, não, essa lei fere a Constituição. Então ela vai ao tribunal, aí tem um tribunal especial, que é o Supremo Tribunal Federal, e pergunta, essa lei fere a Constituição? Se o tribunal disser que fere a Constituição, ela não vale. Então, nem o Congresso e nem o Presidente da República têm a última palavra. Numa ordem democrática, a última palavra, nesse caso de regulação, é do Supremo Tribunal Federal, que é composto por pessoas que, em tese, são especialistas, são indicados, no nosso caso, pelo Presidente da República, tem mandato vitalício, ninguém pode mexer neles, e o Senado da República tem que dizer que está de acordo ou não com a nomeação do Presidente da República. Então, em tese, os sistemas devem ser harmônicos e diferenciados, né? E tem regra para tudo, e você tem que impedir que alguém exerça o poder pessoal. O poder tem que ser dentro da lei. O jogo da política é esse. Até que ponto cada um desses vários participantes fazem o que está previsto que devem fazer ou não. Isso estou falando de uma democracia. No regime autoritário, não. No regime autoritário, ou uma ditadura, é a vontade, minha vontade é lei. Mas isso mesmo, quando você diz minha vontade é lei, não é bem assim. Porque tem a propriedade, tem os muito ricos, tem as forças armadas, tem os grupos de interesse que limitam também. Veja, na Síria, por exemplo, o Assad tem um poder ditatorial. Mas agora tem a rua, protesta, não sei o que lá, e começa a fazer um movimento para limitar os poderes. Aí é uma luta, isso é um jogo político. Agora, você pergunta, política para quê? Montado esse quadro, você tem que, quando se dá, quem é que vai exercer o poder? Aí começa a haver diferenciações. Uns acham que deve exercer o poder para, sei lá, favorecer uma certa classe. Outros para melhorar a educação. Outros para acabar com a criminalidade. Enfim, e não são contraditórios, pode ser as mesmas coisas simultaneamente, mas vão dando razões pelas quais os outros membros daquela comunidade, os cidadãos, podem ou não votar nele. E aí começa uma certa briga. Em geral, você tem que dizer, eu me disponho a exercer o poder para alguma coisa. Tem valores. Eu acredito na democracia, eu acredito na igualdade, eu acredito nisso, naquilo outro. Ou o contrário disso, né? Ou outras coisas. Tem valores, você tem que ter crenças e ideologias. Tem que dizer, em tese, quando você vai para uma luta política mais ampla, em tese você está dizendo que você está brigando por valores. Ninguém briga só por valores, briga também por interesses. E não é ilegítimo brigar por interesses, depende do interesse, né? Você briga muitas vezes por religião. Aliás, as brigas mais sérias da humanidade sempre foram por religião, né? Vão até o final porque creem numa coisa e o outro crê na outra, e aí não tem conciliação possível, são os fundamentalistas. No jogo democrático, você tem que aceitar uma certa diversidade mesmo de ideologias. E tem que conviver com essa diversidade e tem que aceitar que no momento mando eu, no momento seguinte manda o outro. E quando cada um muda, não pode destruir o fundamento daquela ordem, a Constituição. Você pode variar uma opção de coisas, mas aquilo que foi estabelecido como fundamental não deve variar, né? Então, quando você faz política, para quê? Depende dos seus valores. No que eu acredito? E muita gente diz, bom, eu não faço política, porque política é dos políticos. É a pior situação possível. Porque é dos políticos, mas eles vão tomar decisões que vão afetar a vida cotidiana. Então, o mais interessante é todos fazerem política. Não é entrar num partido, nem nada, mas acompanhar o que está acontecendo, ter opinião. Digamos, tomar partido, não é ter partido. Tomar partido. Eu sou a favor ou eu sou contra? Numa sociedade mais amadurecida, mais aberta, mais democrática e mais informada, as pessoas procuram ter opinião sobre tudo que puderem ter. E no mundo contemporâneo, então, isso se generalizou muito, por quê? Por causa dos meios de comunicação. Se forma a opinião pública. Numa sociedade mais simples, não tem uma opinião pública formada, é tradição, não sei o quê e tal. Aqui não, aqui tem uma opinião pública. Como é que ela se expressa? Ela se expressa pela televisão, pelo rádio, pelos jornais e agora pela internet.
fortemente pela internet. Então todo mundo está ali emitindo opiniões. Isso está mudando, inclusive, a relação entre quem manda e quem obedece, porque não tem mais essa de eu mando e você obedece. É um pouco uma interação. As pessoas querem estar o tempo todo acompanhando o que está acontecendo, opinando, ouvindo, não sei o quê e tal. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, mesmo no Brasil, que não é dos mais avançados nesse sentido, se o governo manda uma lei para o Congresso, em geral, antes de mandar a lei, ele põe na internet e pede opiniões de todos. Em geral, quem opina são os mais interessados, são os grupos de interesse. É normal que seja assim. Mas depois vai para o Congresso, onde outros opinam também. E o Congresso faz o que se chama hearings, consultas, audiência pública. Então chama as pessoas para discutirem ali. Agora mesmo, está havendo um debate enorme sobre o Código Florestal. Você vê na televisão, nos jornais, lá no Congresso eles estão brigando, que tem os ambientalistas, tem os proprietários rurais, tem os que não são nenhuma coisa nem outra. Então, para aprovar o Código Florestal, leva anos, porque a sociedade está debatendo essa questão. E agora mesmo, eu estava vendo anteontem na televisão, um grupo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia de Ciências, pediu que não se aprovasse lei nenhuma nos próximos 2 anos, que acho que precisa debater mais a questão. Bom, enfim, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Fica a pressão de cá, isso é política. Isso é política. E os efeitos do Código Florestal vão fazer sentir sobre todos nós. Porque dependendo de como se aprova o Código Florestal, ele pode afetar o meio ambiente. Pode ser bom, pode ser mal para o meio ambiente. Pode afetar a possibilidade de produzir mais ou de produzir menos. Qual vai ser o ponto de equilíbrio? Isso afeta a todos nós. Mesmo que quando ele não se preocupa, não quer dizer que isso não esteja sendo também vítima de uma decisão. É melhor que se preocupe. É melhor que opine, é melhor que participe. E essa é a grande vantagem da mídia eletrônica, é que se tornou mais fácil você participar. Dizer sim, dizer não. No limite, no futuro, cada um com o seu telefone celular que tem um computador, pode opinar. E pode dizer sim, dizer não, votar, não sei o quê. E isso está acontecendo, fragmentariamente. Ou seja, a sociedade está se tornando uma sociedade mais ativa. O que é mais ativa? Ela participa do processo de deliberação. A decisão, numa sociedade democrática, está regulada pela Constituição e depende, portanto, do Congresso. Mas até o Congresso votar, e mesmo na influência sobre o voto, a população deve estar ativamente participando da deliberação, acompanhando. Claro que eu estou falando uma coisa ideal, não acontece isso no dia a dia. Acontece em certos temas, em certos momentos. A sociedade não vive o tempo todo ligada com os processos de decisão, mas em certos momentos fica ligada com os processos de decisão. Então, mesmo aqueles que pensam que não ligam para a política, num dado momento vão ter que votar. E nesse momento, se não prestarem mais atenção, estão sendo manipulados. Então é melhor que pouco a pouco todos participem da política. Não é participar do jogo de poder interno dos partidos. Essas decisões que dizem respeito à vida de todos nós. Existe também, e crescentemente, uma espécie de separação, que é negativa, a meu ver, entre o jogo formal do poder, os partidos e a vida. Por isso que eu tenho falado tanto, e agora reitero, a importância da comunicação via Twitter, enfim, Facebook, tudo que seja isso. Porque isso amplia o número de pessoas que passam a pressionar no jogo político. Porque senão fica tão separado o conjunto daqueles que tomam decisão do conjunto daqueles que votam, mas depois esquecem quem votou, que os que tomam decisão ficam lá em cima, fazendo o que lhes pareça melhor, e todo mundo com raiva deles, fazendo de conta que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eles decidirem vai afetar. Então é melhor que haja uma sociedade crescentemente mais participativa, que possa saber do que está acontecendo, e é mais complicado para quem está no poder ter que tomar em conta a opinião de todo mundo, ou pelo menos de muita gente. Mas se nós quisermos ter valores, acreditarmos efetivamente que a política serve para melhorar a condição de vida das pessoas, nós vamos precisar também crescentemente ouvir as pessoas, ao invés de decidir pensando que sabemos o que as pessoas querem, que sempre foi assim. A tradição sempre foi de você interpretar, com boa vontade que seja, qual é o sentimento popular. Mas é melhor que esse sentimento ele próprio aflore
e se manifeste, você tem, então, como corrigir o seu rumo. Então, a pergunta, para que serve a política? Serve para tudo. Quer dizer, no sentido que eu defini aqui, que é política como regulação da liberdade, e que afeta a sua vida, depois como diminuição da desigualdade, a política é fundamental. Não é? E não adianta fechar o nariz, porque ela vai continuar existindo. É melhor que as pessoas se alertem e passem a acompanhar o que está acontecendo e tomar partido. Quer dizer, não é entrar num partido. E cada vez mais a sociedade toma partido em assuntos diferentes. E nem sempre há congruência. Você, num assunto você está de um lado, no outro assunto está do outro. E isso não é mal. Isso é bom, porque significa que as pessoas estão tomando mais consciência das suas possibilidades, das suas decisões. Então, política é para isso, e espero que vocês participem e briguem bastante. Tá? Estou à disposição de responder perguntas, se vocês quiserem.